Esse assunto é complicado, eu nunca vi algo a respeito tomar uma proporção de discussão, então eu não imagino o que a maior parte da população pode estar pensando ou não. Existem coisas aqui que são complicadas no sentido de que eu acredito plenamente que as pessoas têm direito às suas escolhas na maior parte das coisas. Eu penso na soberania da liberdade, então eu acredito sim que o indivíduo não deve ser obrigado a ir ao hospital para ter um bebê, porque eu acredito na liberdade. Já mencionei isso algumas vezes em vários vídeos, que eu acredito no direito de liberdade. Eu não acho que as pessoas tenham que ser obrigadas a nada, absolutamente nada. Todos precisam ser respeitados, independente se a maioria concorda com uma coisa e a minoria discorda de outra. É claro que existem muitas questões que são complexas, porque o direito de liberdade, o que acontece em muitos lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, existem muitas pessoas que defendem amplamente a liberdade, mas discordam de algumas questões que elas não consideram estar dentro do padrão de liberdade, como por exemplo a interrupção de gravidez, porque aí o argumento é que a vida do bebê não é a liberdade de uma mulher. Essa lógica também poderia ser aplicada aqui, embora que há uma diferença muito gritante entre as duas questões. Eu, pessoalmente, não tinha ouvido falar de um parto desse jeito até pegar esse caso. Alguns anos atrás, quando eu tinha começado uma pesquisa, especificamente eu conversei com uma enfermeira e ela me contou que existiam pessoas, mulheres, que gostariam de ter o parto em casa. Só que nesse contexto aqui, eram pessoas que simplesmente não estavam sozinhas, a mulher e o marido. Havia todo um grupo médico, no caso, enfermeiras, parteiras, e aí ela explicou que existem culturas que às vezes, dependia da religião, ela chegava lá e tinha que tirar os sapatos, tinha que ir todo mundo de branco, não sei o quê. Então ela me deu exemplos, mas todos os exemplos dela eram de pessoas que não estavam tendo o parto no hospital, mas estavam tendo em casa, acompanhados por uma junta médica, pelo menos por enfermeiras. Esse nível aqui eu não conhecia. E na minha opinião, na minha visão, o que eu penso é que isso aqui é um risco. E alguns médicos chamam até de retrocesso. Eu procurei vídeos no YouTube sobre o assunto para saber se havia manifestação de opinião. E eu ouvi alguns argumentos e, sinceramente, não me convence. Eu acho completamente desnecessário. O parto é um momento muito lindo, é um momento maravilhoso, é o nascimento de um bebê, do seu filho, mas o parto é um momento, sabe? Eu não acho que vale a pena arriscar a vida de um bebê por causa disso, por causa de um momento, porque eu quero ter em casa sozinho, sabe? Principalmente porque alguma coisa pode acontecer. Infelizmente, muitas pessoas já faleceram mesmo durante o parto, de forma inesperada, alguma coisa aconteceu, e se às vezes algumas mulheres que não têm chance nem no hospital, quem dirá fora dele. Sem contar que o momento não pode valer mais do que garantir uma vida inteira para um ser que está vindo a este mundo. Existem médicos que desaprovam até esse tipo de parto em casa que eu mencionei, com um acompanhamento específico. Eu entendo que a sensação de segurança de um hospital é muito grande e os médicos, como trabalham em hospitais, obviamente vão reprovar qualquer tipo de ação semelhante a essa. Até porque nós estamos falando que o hospital, ele compende uma estrutura e também profissionais. E nós temos pontos como aquela Alissa, que é um caso que me chamou a atenção, porque a bebê dela faleceu. Aí as autoridades encontram no lixo, ela é processada e um grupo de juízes decide derrubar a sentença alegando a liberdade dela. Isso aqui, pra mim, não tem nada a ver nem com o parto livre. Eu acho que aquela mulher, me desculpa, mas não é muito suspeito. O bebê nasce sem vida e você joga no lixo. Desculpa, eu não engulo essa história. Essa mulher tinha que ser criminalizada, porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não tem o menor cabimento. Que tipo de luto é esse? Joga no lixo. A gente tem um caso aqui de uma pessoa que já fez isso, é aquele caso da Skyler, que é um caso revoltante. Ela escondeu a gravidez, teve o bebê no banheiro e depois se livrou dele. O que é completamente desrespeitoso quando você compara que nós estamos falando de uma vida. Eu não quero ofender ninguém que teve o parto em casa e às vezes deu tudo certo pra você. Eu fico muito feliz porque não estou torcendo para que dê errado, mas não é algo que eu me sentiria confortável nem de presenciar, porque eu acho que
com certas coisas, você não brinca de forma alguma. E olhando para todo um contexto, nós estamos falando de uma filosofia super arriscada e mal embasada. Para mim, essa Liz é culpada. E, pelo visto, ela não vai carregar isso pro resto da vida, já que ela diz que vai tentar de novo e não sei o quê. Mas eu sinto muito, querida. Você é culpada. Você ficou vários dias em casa. O seu marido é cúmplice disso. Ele é tão culpado quanto você. Simplesmente vocês ficaram lá. Não, vamos aqui que vai dar tudo certo. Tinham que ter corrido para o hospital assim que sentiram que algo estava errado. Eu acho que a ideia não tinha nem que ter acontecido para começo de conversa. Mas pelo fato de se passarem vários dias, entende? Até que algo acontecesse, até chegar ao hospital, pra mim é o cúmulo do absurdo. E pra mim isso é um comportamento que vai desencadear muito mais perdas à medida que essa filosofia for se espalhando por aí e mais mulheres e maridos, respectivamente, decidirem abraçar e apoiar a ideia de que o parto em casa, sem qualquer acompanhamento médico, é certeiro, vai dar tudo certo, ok, e tá bom demais a conta. Antes de formar uma opinião específica para vocês aqui, eu pesquisei muito bem e eu encontrei relatos de pessoas que tiveram o bebê em casa e o bebê precisava de oxigênio e, como consequência, o bebê teve uma paralisia e danos severos. Aí agora, a mãe está lá tendo que cuidar de um bebê, ou seja, de um menor que agora já é maior, está numa cadeira de rodas, não fala, não se mexe. Que tipo de vida essa mulher escolheu para o seu filho? Essas situações e outras que eu ouvi, coisas que não aconteceriam se essas pessoas estivessem no hospital, porque é como eu falei, algum imprevisto pode acontecer. E a maior parte dessas pessoas não pensa em ter um tanque de oxigênio caso, de repente, o bebê não consiga respirar. A questão desse debate é que há a livre escolha da mulher, como foi mencionado, mas o maior risco não está com o bebê, porque essa é a questão aqui. E esse bebê que nasceu com paralisia, que agora está condenado a ficar numa cadeira de rodas a vida toda? E não apenas ele, outras pessoas que também tiveram pais assim, estão submetidos a terem problemas cerebrais, neurológicos, diversos tipos de problemas, simplesmente porque os pais optaram por seguir uma filosofia para vai ficar tudo lindo, vamos ter uma história maravilhosa e fofa para contar. Eu quero ver agora o pai e a mãe olharem para os olhos de um menor que está condenado a ficar a vida inteira numa cadeira de rodas, a dizer para ele, olha, a gente seguiu o nosso instinto, a nossa filosofia, o nosso corpo, a nossa vontade, viva a minha liberdade, e agora você está aí como consequência, como pagamento, como preço da nossa decisão. Aí, francamente, a vontade é processar essas pessoas, porque se vai haver um dano tão grave como esse, ou ainda pior, essas pessoas terão que ser responsabilizadas por causa disso. E o mais triste nisso tudo é que a liberdade desse tipo de mãe vai escada abaixo, porque simplesmente vai ter que cuidar de um menor, assim, de uma pessoa que vai ficar nessa situação pelo resto da vida. Eu acho que as pessoas precisam considerar essas opções antes de seguir em frente. Liberdade e responsabilidade colidem aqui. A filosofia pode ser importante, a sensação de se sentir segura ou até mesmo respeitada conta, é verdade, mas pra mim parece radicalismo ter um parto em casa acompanhado apenas do marido. O parto é lindo, o nascimento é um momento único, mas o que essas pessoas estão esquecendo que não é o momento mais importante. O nascimento é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Existe uma vida toda pela frente. Existem transcendências mais eminentes e importantes do que um desejo momentâneo. A segurança aqui precisa ser priorizada. Não é uma vacina, um remédio, um medicamento. Nós estamos falando apenas de auxílio médico hospitalar. Em casa ou no hospital, tenha no mínimo uma equipe. Os contras são muito mais fortes do que os prós. E infelizmente, para muitos bebês, pode ser definitivo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dê o seu like, comenta aqui embaixo. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer terrível que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que você pode imaginar, é escrito em formato roteiro, ele vai autografado se você quiser, com um pôster exclusivo e marcadores também. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram onde acontece votações, bastidores, muitas coisas legais que acontecem apenas por lá. E eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas, lançadas ali, e você pode conferir muita coisa bacana e material pra você, tá bom? A gente se vê no próximo caso. Não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número?
Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! E há um embate entre a velocidade da van e a velocidade da garota. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Mas ninguém sai pra fora nas casas. Parece que ninguém está ouvindo. E a garota se esconde atrás de uma árvore.